Eu nunca vou esquecer daquela manhã em que acordei com a garganta seca e o coração batendo errado, como se eu tivesse corrido uma maratona dentro de um pesadelo. Eu tinha sonhado com a minha filha, a Lívia. No sonho, ela me chamava baixinho, com uma voz que eu não reconhecia mais. Não era a voz alegre de quando ela vinha correndo me abraçar na porta de casa. Era uma voz fraca, distante, como se estivesse presa num lugar onde eu não podia entrar. Quando abri os olhos, fiquei alguns segundos parado, olhando para o teto, tentando me convencer de que era só sonho. Mas tem sonho que não é só sonho. Tem sonho que é aviso. Eu levantei, lavei o rosto e fiquei um tempo encarando o meu reflexo no espelho. Os cabelos já bem brancos, as marcas no rosto de quem trabalhou a vida inteira e aquela sensação esquisita de que, mesmo depois de tantos anos criando a Lívia sozinho, eu ainda não tinha feito o suficiente. Peguei o celular e vi a última mensagem dela de 2 dias antes. Pai, tá tudo bem, tô sem tempo, depois te ligo. Depois te ligo. A Lívia sempre me ligava, nem que fosse para reclamar do calor, do arroz que queimou, ou para perguntar como fazia um molho simples. Desde criança ela tinha esse jeito de me incluir nas coisas, como se eu fosse parte de tudo. Então, quando ela começou a sumir nos depois, alguma coisa em mim começou a doer por antecipação. Eu não avisei ninguém, não liguei antes, não mandei mensagem. Eu só peguei minha mala pequena, coloquei 2 mudas de roupa, meu remédio de pressão, documentos e fui. O destino era Rio Verde, em Goiás. A fazenda do marido dela, do Heitor Brandão. O Heitor era desses homens que entram num lugar e o ar muda. Alto, bem vestido, olhar de dono do mundo. Dono de rebanho, dono de terra, dono de nome. Pelo menos era assim que todo mundo dizia. E eu, um homem simples, com a vida feita no trabalho e no cuidado, nunca gostei desse tipo de homem. Na estrada, o sol já estava alto, e eu dirigia com as mãos firmes no volante, mas por dentro eu tremia. Não de medo de homem rico. Eu tremia, era de medo do que eu ia encontrar. A fazenda era um espetáculo. Porteira grande, estrada de chão bem cuidada, árvores alinhadas, tudo com cara de dinheiro antigo e de dinheiro muito bem mandado. Quando eu parei na entrada e disse meu nome, o segurança me olhou como quem mede a gente pela roupa. Vim ver minha filha, a Lívia, sou pai dela. Ele hesitou, falou no rádio, e eu senti aquela velha humilhação que homem pobre conhece bem. Não é humilhação explícita, não. É a humilhação do espera aí, como se você fosse menos, mas eu engoli. Minutos depois, liberaram minha entrada. Eu fui chegando perto da casa grande e ouvi barulho de gente, risada, copo batendo, música baixa. Devia ter visita. Devia ter convidado. E quando eu vi a Lívia, o mundo deu uma entortada. Ela estava perto de uma mesa, segurando uma bandeja, servindo como se fosse funcionária. E não era só isso. Ela estava pálida. Não pálida de quem passou um pó. Pálida de corpo cansado. A roupa dela, surrada, simples demais para aquele ambiente. E não era a simplicidade bonita que ela sempre teve. Era uma simplicidade triste, como se ela tivesse desaprendido a se cuidar. Mas o pior foi o olhar. A Lívia estava ali e ao mesmo tempo não estava. O olhar dela passava por cima das pessoas, como quem tenta não existir para não apanhar de palavra. Eu dei mais alguns passos e senti o cheiro do churrasco, do perfume caro, daquelas conversas de gente que fala alto porque se acha importante. E então aconteceu. O Heitor estava com um copo na mão, cercado de homens e mulheres bem vestidos, rindo. Minha filha chegou perto, talvez para avisar alguma coisa, e ele não baixou o tom. Ô, Lívia, traz mais gelo e vê se não demora, porque você já é meio lenta para entender as coisas. As pessoas riram. Riram como se fosse uma piada. E eu vi minha filha sorrir também, mas não era sorriso. Era aquele sorriso de quem tenta sobreviver. Ele continuou com aquele ar de dono. Essa aí é boa de coração, mas cabeça fraca. Eu tenho que ensinar tudo, senão ela se perde. Mais risos. Eu senti meu peito queimar. Minha mão fechou. Minha vontade era atravessar aquele salão e gritar o nome dele até cair a primeira taça no chão. Mas eu não gritei, porque eu aprendi na vida que tem gente que se alimenta do seu escândalo,
Tem gente que quer te puxar para o barro para dizer que você é igual. Eu só respirei fundo e dei um passo à frente, um passo só. E foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Não sei explicar. Talvez tenha sido o jeito que eu olhei. Talvez tenha sido a firmeza do meu corpo. Talvez tenha sido aquela sensação que pai tem quando chega no limite. Os risos pararam. Um garçom travou com uma bandeja no ar. Uma mulher até baixou o copo devagar, como se tivesse medo de fazer barulho. O Heitor virou para mim com aquele sorriso de quem se acha intocável. Olha só. O sogrão. Que surpresa. Eu fui até ele com calma. Fiquei perto o bastante para ele me ver bem. Para ele sentir que eu não estava ali pedindo licença. A Lívia me olhou e por um segundo eu vi a menina que eu criei. O olhar dela brilhou de susto e de esperança. Eu falei baixo, mas todo mundo ouviu, porque o silêncio estava pesado. Heitor Brandão de Almeida, eu não vim aqui para comer da sua carne nem para beber do seu copo. Ele arqueou a sobrancelha, ainda tentando manter o teatro. O senhor está bem? Quer sentar? Eu continuei, firme. Eu trabalhei muitos anos em cartório. Eu aprendi a reconhecer quando um homem fica rico com trabalho e quando fica rico com pressa. E eu lembro de você. Lembro direitinho. Eu vi o rosto dele mudar. Não foi muito, não. Ele ainda estava tentando parecer tranquilo, mas o olho tremeu. O senhor está insinuando o quê? Ele soltou uma risada curta. Eu olhei para ele e depois olhei para minha filha. Minha voz saiu calma, mas com um peso que eu nem sabia que eu tinha. Eu tô dizendo que, a partir de hoje, você não vai tratar minha filha como se ela fosse menos do que você, nem na frente de convidado, nem no privado, nem em lugar nenhum. Um dos homens ao lado dele tentou cortar. Ei, amigo, calma. Isso aqui é uma brincadeira. Eu virei o rosto devagar e respondi. Brincadeira é quando os dois riem. Minha filha não tá rindo. Ela tá sobrevivendo. A Lívia baixou a cabeça, tremendo. Eu estendi a mão para ela. Não puxei. Não mandei. Só ofereci. Vem cá, filha. E ali eu vi o conflito mais cruel do mundo no rosto dela. A vontade de vir e o medo de pagar caro por isso depois. O Heitor deu um passo, sorrindo, mas com veneno. Ô, Lívia, você vai largar a bandeja no meio dos meus convidados? Eu senti o sangue subir, mas eu continuei com a voz controlada. Ela vai largar sim, e se alguém aqui tiver problema com isso, que olhe para si e se pergunte que tipo de gente acha normal humilhar uma mulher. Ninguém falou nada, e eu pensei naquele instante que eu tinha chegado a tempo. Só que eu ainda não sabia que naquela mesma noite o Heitor ia me mostrar até onde ele era capaz de ir para manter minha filha debaixo do pé. Porque eu só fui entender a gravidade quando procurei a Lívia depois e ela não apareceu. Sumiu dentro da própria casa. E eu, sentado numa cadeira naquela fazenda rica, senti a mesma coisa que senti quando ela era bebê e eu tinha medo de não dar conta. Um desespero silencioso. Na próxima parte, eu vou te contar como foi que eu criei a Lívia sozinho, como ela caiu nas promessas do Heitor e por que eu demorei tanto para enxergar o que estava acontecendo. E você, no meu lugar, depois de ver sua filha ser humilhada assim, você teria se controlado como eu me controlei? Ou teria perdido a cabeça ali mesmo? Eu vou te contar uma coisa que talvez você já tenha vivido ou visto de perto. Tem dor que não chega fazendo barulho. Tem dor que chega mansinha, vestida de tá tudo bem, e quando a gente percebe, já tomou a casa inteira. A Lívia foi a minha vida. A mãe dela, a Renata, morreu quando a Lívia ainda era um bebê. Não foi tragédia de novela, não. Foi doença, foi hospital, foi espera. Foi aquela sensação de impotência que eu não desejo nem pro pior inimigo. Eu lembro do cheiro do corredor, do frio da noite, do médico falando com cuidado. E eu sem entender como o mundo seguia funcionando enquanto o meu desabava. No dia do enterro, eu segurei minha filha no colo. Ela nem sabia o que estava acontecendo. E eu, com um nó no peito, fiz uma promessa baixinha ali, do meu jeito, olhando para o céu e pedindo força. Eu vou cuidar dela por nós dois. E cuidei. Criei a Lívia sozinho em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, numa casa simples, mas com dignidade. Não tinha luxo, mas tinha feijão no fogo, roupa lavada no varal e uma verdade que eu sempre fiz questão de ensinar.
respeito é a coisa mais cara que existe. Trabalhei muitos anos em cartório. Entrei como auxiliar, fui aprendendo na prática, com chefe bravo e papelada infinita. Quem vê de fora acha que cartório é só carimbo e fila. Mas ali eu aprendi a ler gente. Aprendi a perceber quando alguém vinha com documento limpo e alma suja. E aprendi que tem coisa que o dinheiro compra, mas não compra consciência. A Lívia cresceu me vendo sair cedo e voltar cansado. E mesmo assim, ela não virou amarga. Ela virou doce. Daquelas meninas que lembram do aniversário do vizinho, que levam um prato de bolo para a dona da rua, que cuidam de gato de rua como se fosse gente da família. Quando ela fez 15 anos, eu lembro de ter comprado um vestido simples, azul, porque ela queria ficar bonita como as meninas da escola. Eu olhei para ela pronta, arrumando o cabelo no espelho e pensei, meu Deus, como o tempo passa. Eu ainda ontem estava embalando essa menina. Só que pai é bicho que nunca relaxa. Na adolescência ela era romântica demais, sabe? Acreditava em gesto, em palavra bonita, em promessa. E eu, homem de vida dura, sempre temi promessa. Porque promessa é fácil, difícil é constância. Foi por isso que quando o Heitor apareceu, eu senti um arrepio antes mesmo de ter motivo. Ela tinha acabado de completar 20 anos. Tinha começado a trabalhar como atendente numa clínica particular na cidade. Estudava à noite quando dava e sonhava em ter um futuro melhor. Eu nunca atrapalhei sonho dela. Eu só pedia calma. O Heitor surgiu numa época de exposição agropecuária, dessas que juntam gente do interior inteiro. Ele veio com amigos, ficou na cidade alguns dias e conheceu a Lívia porque ela foi com uma amiga e acabou precisando de ajuda para voltar. O carro da amiga deu problema. Ele apareceu como herói, como salvador. Carro bom, camisa boa, relógio brilhando, sorriso de quem está acostumado a ser bem recebido. Seu pai deve ter orgulho de você, ele disse para ela no primeiro encontro, como se tivesse lido a alma dela. E a Lívia se derreteu. Ele começou a mandar flores na clínica. Eu soube porque a recepcionista, sem querer, comentou comigo na rua. Sua filha está namorando um homem importante, viu? Chega buquê todo dia lá. Quando eu ouvi isso, não senti alegria, senti medo, porque homem sério não compra encanto, homem sério constrói. Mas eu tentei me policiar, eu dizia para mim mesmo, calma, Antônio, você já criou sua filha, agora é a vida dela. A Lívia trouxe o Heitor em casa algumas vezes. Ele era educado comigo, mas tinha um tipo de educação, ensaiada. Ele olhava muito, avaliava muito. Reparei que ele tratava garçom mal quando a gente ia num lugar. Reparei que ele falava da própria vida como se fosse uma conquista pessoal dele, como se ninguém tivesse ajudado, como se ele tivesse nascido pronto. Uma vez, no almoço de domingo, ele soltou: hoje em dia, quem é pobre é porque quer. Falta coragem. Eu quase engasguei. A Lívia riu sem graça, tentou mudar de assunto. Eu deixei passar, mas aquilo ficou dentro de mim, porque eu sabia o que era trabalhar dobrado e ainda assim faltar dinheiro no fim do mês. Eu sabia o que era escolher pagar luz ou comprar remédio. Só que a Lívia estava apaixonada. E paixão, meu amigo, é um tipo de cegueira bonita. Você enxerga só o que te convém. Ele pediu ela em casamento rápido, rápido demais. Eu lembro dela sentada na mesa comigo, segurando minha mão, os olhos brilhando. Pai, ele me ama. Ele quer construir uma família comigo. Eu perguntei, com calma: e você conhece ele de verdade, minha filha? Conhece ele fora do encanto? Ela respondeu: conheço o suficiente, e eu quero tentar. Eu podia ter sido duro, podia ter batido na mesa e proibido, mas eu não sou dono de ninguém. E proibir, às vezes, só empurra a pessoa para o erro com mais força. Então eu fiz o que eu sabia fazer, aconselhei. Lívia, homem que ama não diminui, homem que ama não te isola, homem que ama não te coloca medo. Ela me abraçou forte e prometeu que ia se cuidar. O casamento foi bonito, desses que o povo comenta. Ele bancou tudo, claro. Vestido caro, buffet, música ao vivo. A Lívia estava linda. Só que eu, do fundo do peito, sentia uma tristeza que eu não conseguia explicar. Na festa, teve um momento em que ele puxou o microfone e disse: a Lívia é uma menina simples, mas eu vou ensinar ela a viver como gente grande. Todo mundo aplaudiu. Eu não. Ali eu vi pela primeira vez a frase que parecia elogio, mas era posse.
Depois do casamento, ela foi para Goiás. E no começo ela ligava, mandava foto da fazenda, do pôr do sol, dos cavalos, da casa enorme. Mas com o tempo, as ligações foram rareando. Pai, tô sem tempo. Pai, depois eu ligo. Pai, tá tudo bem. Até que parou de vez. E foi aí que entrou aquele sonho ruim. E foi aí que eu peguei a estrada. Voltando para o presente, eu lembro direitinho do que aconteceu depois que eu enfrentei o Heitor na frente dos convidados. A festa acabou num clima esquisito. As pessoas foram indo embora, se despedindo com aquela pressa de quem não quer se envolver. E eu fiquei ali, sozinho no meio daquele luxo, com um peso no peito e um pensamento martelando. Eu preciso falar com minha filha. Eu preciso ver ela de perto. O Heitor apareceu com um sorriso falso e uma cordialidade que parecia ameaça. Antônio, o senhor deve estar cansado. O caminho é longo. Preparamos o quarto de hóspedes. Eu respondi. Eu só vou descansar depois de conversar com minha filha. Ele deu um gole no copo como se aquilo fosse engraçado. A Lívia está indisposta. Foi dormir. Ela anda sensível. Sensível. Era assim que ele chamava o sofrimento dela. Eu caminhei pelo corredor da casa grande. Tudo brilhava, tudo cheirava bem. Tudo parecia perfeito. Mas por trás, tinha um silêncio pesado, de coisa errada. Eu bati na porta do quarto dela. Nada. Bati de novo, mais forte. Lívia? Sou eu, filha. Nada. Eu senti um frio subindo pela espinha. Procurei uma empregada, perguntei onde ela estava. A mulher baixou os olhos. Seu Heitor pediu para ninguém incomodar, senhor. Eu voltei para o corredor. O Heitor apareceu atrás de mim, a voz baixa, perto do meu ouvido. Aqui, na minha casa, as coisas funcionam do meu jeito. O senhor já fez sua cena. Agora descansa. E foi nesse momento que eu ouvi um clique. Não foi alto, mas eu ouvi som de chave. Como se uma porta tivesse sido trancada por dentro, ou por fora. Eu fiquei parado, sem reação, encarando aquele corredor comprido, e percebi que eu estava dentro de uma casa grande. Mas eu estava cercado. E a minha filha, eu não conseguia nem ver. Na próxima parte eu vou te contar como eu consegui finalmente ficar a sós com a Lívia. E o que ela me disse baixinho, com os olhos cheios de medo, quando ninguém mais estava ouvindo. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo. Porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado naquele quarto de hóspedes enorme, com um lençol cheiroso e travesseiro macio. Mas o meu corpo parecia de pedra. A cada vez que eu fechava os olhos, eu via a Lívia com aquela bandeja na mão, o sorriso falso, o olhar apagado. E o pior, eu ouvia na cabeça o som seco do clique da chave. Tem coisa que pai sente sem precisar ver. E eu senti que minha filha estava trancada numa vida que não era dela. Levantei de madrugada e saí para o corredor devagar, sem fazer barulho. A casa grande parecia um bicho dormindo. Tudo quieto, mas com um peso no ar. Parei perto da porta do quarto dela e encostei a orelha. Nada. Bati baixinho. Lívia? É o pai. Ouvi um arrasto leve, quase um sussurro, e a voz dela veio fraca, como se não pudesse crescer. Pai, por favor, volta pro quarto. Meu coração apertou tão forte que eu precisei segurar na parede. Filha, abre. Eu só quero te ver. Não dá. Ele trancou. Trancou. Ela disse. Trancou. Como quem diz, é assim mesmo. Eu senti uma raiva quente subir, mas ao mesmo tempo uma tristeza antiga, daquelas que deixam a gente sem ar. Eu falei baixinho para ela, tentando não desmoronar ali. Amanhã cedo eu te vejo. Promete para mim que você vai me dar 1 minuto. Só 1. Ela demorou a responder, e quando respondeu, parecia que estava pedindo desculpa por existir. Eu tento. Voltei para o quarto, mas aquilo não era promessa. Era aviso. Quando o dia começou a clarear, eu ouvi passos na casa. Um vai e vem de gente que trabalha antes do sol nascer. E foi aí que alguém bateu na minha porta, com um toque leve. Né, seu Antônio? Uma voz de mulher, mais velha. Abri e vi uma senhora de avental, cabelo preso, olhar cansado. Ela segurava uma bandeja com café e pão. Eu sou a Zulmira, cozinheira daqui.
Seu Heitor mandou trazer. Eu agradeci, mas antes de fechar a porta, ela olhou para um lado e para o outro, como quem tem medo de ser vista, e falou bem baixinho. O senhor quer ver sua filha, né? Eu congelei. Quero, mais do que tudo. Ela respirou fundo. Então vem agora, antes dele acordar. Ela desce para a cozinha cedo. É a única hora que ele não fica em cima. Eu não pensei duas vezes. Segui a Zulmira pelo corredor, depois por uma escada de serviço, aquelas que rico usa para não ver quem trabalha. A casa grande era cheia de caminhos escondidos e naquele instante eu entendi. Até a arquitetura ajudava a manter as pessoas no lugar delas. Chegamos na cozinha. Era grande, bonita, equipada, mas com um clima de aperto. E lá estava a Lívia. De avental, cabelo preso de qualquer jeito, o rosto sem cor. Quando ela me viu, ela parou com um pano na mão como se tivesse esquecido o que estava fazendo. Por um segundo, ela ficou sem reação. Depois veio correndo e me abraçou com força. Uma força que parecia desespero. Pai! Eu senti o corpo dela magro demais, leve demais. Senti o ombro dela tremendo. Minha filha, olha para mim. Ela soltou devagar e me encarou. Os olhos dela estavam fundos, como se ela tivesse chorado por dentro por muito tempo. Eu segurei o rosto dela com as duas mãos, do jeito que eu fazia quando ela era pequena. O que está acontecendo aqui, Lívia? Ela olhou para a porta da cozinha, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. A Zulmira fez um gesto com a cabeça. Pode falar, menina, eu fico de olho. A Lívia engoliu seco e falou tão baixo que eu precisei me aproximar. Pai, eu tô cansada. Só isso já bastava para eu entender que era grave. Porque minha filha sempre foi de segurar o mundo com um sorriso. Se ela estava dizendo, eu tô cansada, era porque o mundo tinha esmagado ela. Cansada de quê? Eu perguntei, com a voz tremendo. Ela tentou sorrir, aquele sorriso de defesa. De tudo. De ser corrigida o tempo todo. De pisar em ovos. De ter medo de falar qualquer coisa. Eu senti meu peito apertar mais. Ele te bateu? Ela balançou a cabeça rápido. Não, não é isso. É pior, pai, porque não deixa marca que os outros veem. Ele me humilha, ele me chama de burra, de atrasada, de roceira. Na frente dos outros ele disfarça como brincadeira, mas quando fecha a porta, ele vira outra pessoa. Eu fechei os olhos por um segundo, segurando a vontade de gritar. E por que você não me contou? Ela apertou as mãos, olhando para o chão. Porque eu tive vergonha. Porque eu casei achando que era amor. E eu não queria que o senhor pensasse que eu fui fraca, que eu estraguei minha vida. Eu puxei ela para perto de novo. Filha, fraco é quem maltrata. Você está sobrevivendo. Ela respirou fundo, como se aquela permissão de respirar fosse nova. Ele tirou meu celular faz tempo. Diz que eu me distraio. Ele lê minhas mensagens, escolhe com quem eu falo. Quando eu ligo para o senhor, ele fica do lado ouvindo. E se eu demoro a responder, ele diz que eu estou fazendo cena. Eu senti um gelo. E suas roupas? Por que você estava com roupa surrada ontem? Ela passou a mão no braço envergonhada. Ele diz que eu não preciso gastar, que eu não sei escolher. E quando eu peço alguma coisa, ele fala que eu estou sendo interesseira, que eu só quero o dinheiro dele. Aí eu fico com medo até de querer um shampoo melhor, pai. Eu fui diminuindo. Diminuindo, era essa a palavra. Eu vi, naquele instante, a minha filha sendo apagada aos poucos, como uma vela num vento constante. Você trabalha aqui dentro, desse jeito? Eu perguntei olhando para os panos, para as panelas. Ela fez que sim. Eu faço tudo. A casa é grande, mas ele não gosta que eu fique à toa. Se tem visita, eu sirvo. Se tem reunião, eu fico no apoio. E se eu erro uma coisa pequena, ele me expõe. Ele gosta que os outros vejam que ele manda. Eu lembrei do riso dos convidados e senti nojo. E por que você não vai embora? Eu perguntei, com o coração na mão. Eu te levo agora. A Lívia abriu a boca, mas não saiu som. Os olhos encheram d'água. Eu não tenho nada, pai. Como assim? Ela respondeu num fio de voz. Ele ficou com meus documentos. Disse que era para guardar. Minha conta bancária, ele fez eu fechar. Tudo fica no nome dele. Até o cartão ele controla. E ele vive dizendo que se eu tentar sair, eu vou sair só com a roupa do corpo e ainda vai contar para todo mundo que eu sou ingrata, que eu tô desequilibrada.
Eu senti uma raiva tão grande que me deu vontade de quebrar alguma coisa. Isso é crime, filha. Ela me olhou assustada. Pai, ele tem advogado. Ele conhece gente. Ele fala que ninguém vai acreditar em mim. E eu comecei a acreditar. Essa frase me matou por dentro. Eu comecei a acreditar. Eu segurei as mãos dela, firme. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Eu acredito, e eu vou te tirar daqui, nem que eu tenha que bater em cada porta dessa cidade. A Lívia chorou em silêncio, sem escândalo, com o rosto parado, como se o choro já estivesse cansado também. A Zulmira se aproximou e colocou a mão no ombro dela, com carinho. Eu vejo, menina. Todo mundo vê. Só tem medo. A Lívia limpou as lágrimas rápido, como se chorar fosse proibido. Pai, tem mais uma coisa. Eu senti meu estômago afundar. Fala. Ela hesitou e antes de falar olhou de novo para a porta. Ele me fez assinar uns papéis. Disse que era coisa da fazenda, coisa de imposto, coisa normal. Eu não entendi direito. E ele ficou nervoso. Falou que eu era burra mesmo, que eu só atrapalhava. Aí eu assinei para ele parar de gritar. Aquilo acendeu um alerta em mim na hora. Papel assinado sem entender. Pressa. Nervosismo. Eu conhecia esse filme. Você lembra o que era? Eu perguntei. Eu vi procuração escrito. Vi meu nome e CPF. E vi que tinha cartório. Eu fiquei com medo, pai. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Procuração podia ser muita coisa. E na mão de um homem como o Heitor, podia virar arma. Eu respirei fundo, tentando manter a cabeça no lugar. Porque eu sabia que ali, naquele momento, eu não podia ser só emoção. Eu precisava ser estratégia. Tá. Eu falei com calma forçada. Você vai fazer uma coisa por mim agora. Você vai guardar essa conversa dentro do peito, mas você vai me ajudar do jeito que der. Pequeno, sem chamar atenção. Você consegue? Ela assentiu, tremendo. Consigo. Então você vai me dizer onde ele guarda os documentos. Onde fica o escritório dele? Onde ficam as chaves? Qualquer detalhe. A Lívia abriu a boca para responder, mas a Zulmira levantou a mão de repente com o olho arregalado. Shhh! Ela sussurrou. A gente ouviu passos firmes vindo pelo corredor de serviço. Passos de homem que não pede licença. E antes da Lívia falar qualquer coisa, uma voz cortou o ar, doce demais para ser boa. Que reunião bonita logo cedo. Eu virei devagar. Heitor Brandão estava na porta da cozinha, de camisa social, olhar frio e sorriso de quem já entendeu tudo. A Lívia encolheu os ombros como se tivesse voltado a ser pequena. E eu senti, ali, que a guerra de verdade ia começar. Na próxima parte eu vou te contar o que eu vi na fazenda depois disso. Como eu percebi que o medo não era só da minha filha. E qual foi o primeiro rastro concreto que me fez entender. O Heitor não era só um marido cruel. Ele era um homem com coisa escondida. Eu juro pra você, tem homem que sabe bater sem levantar a mão. O Heitor estava parado na porta da cozinha, com aquele sorriso limpo demais para ser verdade. A camisa branca parecia recém-passada, o relógio brilhava no pulso, e o jeito dele era de quem manda até no silêncio. A Lívia encolheu. Não foi nem consciente. O corpo dela fez isso sozinho, como quem já aprendeu a se proteger antes da dor chegar. Eu me forcei a respirar. Porque naquele instante eu entendi uma coisa dura. Se eu explodisse ali, ele me colocava para fora da fazenda e eu perdia o único fio que ainda me ligava à minha filha naquele lugar. Ele caminhou devagar até a mesa, pegou uma xícara como se fosse dono do mundo e falou olhando para mim. Seu Antônio, que cedo, não dormiu bem? Eu sustentei o olhar. Pai dorme pouco quando sente que a filha não está bem. Ele deu uma risadinha, sem humor. A Lívia é dramática, sempre foi, o senhor conhece. Eu vi a Zulmira apertar os lábios, mas ficar quieta. Eu vi a Lívia engolir seco. Eu não ia dar a ele o prazer do meu descontrole. Então eu respondi do jeito mais simples e firme que eu consegui. Eu conheço minha filha, e eu conheço quando alguém apaga ela por dentro. O sorriso dele sumiu por um segundo. Só um segundo. Depois voltou, mais duro. Aqui não é lugar para esse tipo de conversa. A gente resolve as coisas com calma e com respeito. A palavra respeito na boca dele parecia piada. Ele virou para Lívia e soltou no tom de quem dá ordem para empregado.
Vai lá em cima, troca de roupa, você vai me acompanhar hoje. Temos visita importante. Ela assentiu rápido. Sim. Eu senti o impulso de dizer não, mas engoli. Não era ali, não era daquele jeito. Eu precisava escolher a batalha. A Lívia passou por mim, e quando ninguém estava olhando, encostou a mão na minha de leve, um toque rápido, quase um pedido de perdão. Eu apertei os dedos dela como quem diz, tô aqui. Ela saiu. O Heitor me olhou como se eu fosse uma poeira dentro da casa dele. Seu Antônio, o senhor veio de longe. Seria bom o senhor aproveitar a fazenda, descansar, conhecer o gado, os pastos. Eu posso mandar alguém acompanhar. Eu entendi na hora, ele queria me vigiar. Não precisa não, eu respondi. Eu sou do interior também, sei andar. Ele mordeu por dentro e disfarçou. Como quiser. E antes de sair, ele soltou a frase como quem deixa um recado na mesa. Só peço que o senhor não coloque ideias na cabeça da Lívia. Ela se confunde fácil. Confunde fácil. Eu fiquei sozinho na cozinha com a Zulmira. Ela esperou ele sumir no corredor e respirou como se tivesse tirado um peso das costas. Ele ouviu tudo, né? Eu perguntei. Ela fez que sim, com o rosto amargo. Ele sempre ouve. E quando não ouve, ele inventa. Eu olhei em volta, baixei a voz. Zulmira, eu preciso entender como ajudar minha filha sem piorar a situação. Ele guarda documentos dela onde? Ela mexeu no pano de prato, nervosa. No escritório. Ele tranca tudo. Chave fica com ele ou com o capataz, o Ronaldo. E a Lívia? Ela fica com documento nenhum? Nada. Nem identidade. Nem carteira. Ele fala que mulher perde. Eu senti o estômago virar. Eu agradeci a Zulmira e saí, tentando parecer um velho apenas passeando numa fazenda bonita. Só que por dentro eu estava em guerra. Passei pelo curral, vi o gado, vi os caminhões, vi peão trabalhando com pressa demais para quem tem vida boa. Tinha um clima ali, de gente que não olha no olho do patrão. E isso diz muito. Num canto, vi um homem mais velho sentado numa sombra, amarrando uma corda. Pele queimada de sol, mãos grossas, olhar esperto. Eu me aproximei com cuidado. Bom dia. Ele levantou os olhos. Bom, sou Antônio, pai da Lívia. O nome dela fez ele mudar um pouco o rosto. Não foi alegria, foi pena. Eu sei. O senhor chegou ontem. Eu encostei perto, como quem puxa a conversa de roça. O movimento aqui é sempre assim? Cheio de visita? Ele deu um meio sorriso, sem vontade. Quando ele quer mostrar riqueza, é. Aqui tem dia que é festa, tem dia que é silêncio. Eu sentei num toco, fingindo calma. E a Lívia? Tá bem? O senhor convive com ela? Ele olhou para os lados antes de responder. Ela era diferente quando chegou. Ria. Perguntava das coisas. Agora ela anda igual sombra. Sombra. A mesma palavra que eu sentia sem saber nomear. O Heitor é assim com todo mundo? Eu perguntei. O homem deu uma risadinha seca. Heitor é bom quando quer, ruim quando precisa. E ele sempre precisa. Eu senti que aquele homem tinha mais para dizer, mas tinha medo. Então eu não pressionei. Aprendi cedo que confiança não se arranca, se conquista. Qual seu nome? Eu perguntei. Dário. Seu Dário. Eu não vim aqui para brigar. Vim para salvar minha filha. Se o senhor puder me dizer uma coisa útil, qualquer coisa, eu agradeço. Ele olhou para minha cara por um tempo, como se decidisse se eu merecia ou não. Aí falou baixinho, sem me encarar. Tem coisa errada nessa fazenda. Não é só família, não. Meu coração bateu mais forte. Que coisa? Ele respirou fundo. Uns anos atrás, tinha um homem aqui que era sócio do Heitor. Chamava Valdomiro. Sumiu do mapa depois de uma briga de papel. Dizem que vendeu parte de terra para ele, mas eu vi esse homem chorando aqui na porteira, dizendo que tinha sido passado para trás. Eu fiquei gelado. E isso ficou como? Ficou como o rico quer. Ficou por isso mesmo. Quem fala demais perde emprego. Ou pior, eu engoli seco. Aquela história encaixava com o que eu conhecia do tipo de pressa que faz fortuna. Eu agradeci e levantei. E enquanto eu andava de volta para Casa Grande, uma lembrança me atingiu como um martelo. Eu já tinha visto o Heitor antes. Não na fazenda, não naquele luxo.
Eu tinha visto ele anos atrás, quando eu ainda trabalhava no cartório em Minas. Ele apareceu com um homem ao lado, apressado, com conversa pronta, querendo resolver um negócio grande. Eu não tinha certeza absoluta, porque o tempo passa e a gente muda. Mas o jeito era igual. A mesma postura de quem acha que regra é coisa para os outros. E ali eu entendi. A crueldade dele com a Lívia não era um defeito isolado. Era parte de um caráter inteiro. No fim da tarde, eu vi a Lívia passando pelo corredor com uma prancheta na mão, acompanhando ele numa reunião com 2 homens de bota limpa e fala de advogado. Ela caminhava um passo atrás, como sombra mesmo. Quando me viu, desviou os olhos rápido, como se fosse proibido me reconhecer. Eu esperei. A reunião terminou já à noite. As luzes da varanda acenderam e a casa grande ficou com aquela beleza fria. Eu vi o Heitor sair rindo alto com os convidados, apertando mão, falando de crescimento, expansão, mais área. Documento já está encaminhado. Documento. Meu sangue ferveu. Quando ele finalmente subiu para o quarto, eu fiquei na sala fingindo que assistia televisão. A casa foi esvaziando. Funcionário recolhendo copo, cadeira, prato. E foi aí que a sorte, ou Deus, ou a vida, chame como quiser, me entregou uma fresta. O capataz, Ronaldo, passou apressado pelo corredor com um molho de chaves no cinto, parou perto da porta do escritório, abriu, entrou e saiu em menos de 1 minuto, falando no rádio. Quando ele fechou a porta, eu vi. A chave girou e ele prendeu o molho no cinto de novo. Só que um chaveiro pequeno, com uma etiqueta gasta, caiu no chão sem ele perceber. Eu fiquei parado. O coração disparou. A casa parecia respirar junto comigo. Eu olhei para os lados. Ninguém. Eu caminhei devagar e peguei o chaveiro do chão como quem pega uma moeda caída. E na etiqueta, quase apagado, dava para ler: escritório. Minha mão suou na hora. Eu voltei para o quarto de hóspedes com o chaveiro escondido no bolso, como se carregasse um segredo vivo. Sentei na cama, a cabeça a mil. Eu sabia que aquilo podia ser a chance de eu entender que papéis eram aqueles que a Lívia tinha assinado. Podia ser a chance de eu encontrar documento dela. Podia ser a chance de eu ter prova. Mas eu também sabia. Se eu fosse pego mexendo ali, eu virava inimigo declarado. E ele não era homem de perder controle com facilidade. Eu fiquei olhando para o chaveiro na palma da mão, sentindo o peso dele como se fosse pedra. E foi naquele momento que eu decidi. Naquela madrugada, eu ia entrar naquele escritório. E eu ia descobrir quem era, de verdade, o homem que tinha comprado a minha filha como se compra um bem. Na próxima parte, eu vou te contar o que eu encontrei quando abri aquela porta. E por que, depois daquilo, eu entendi que tirar a Lívia dali não era só uma questão de família. Era questão de sobrevivência. Eu esperei a casa inteira adormecer. Não foi coragem de filme, não. Foi medo mesmo, medo vestido de decisão. Eu sentei na cama com o chaveiro na mão e fiquei olhando para ele como se aquilo queimasse, porque queimava. Eu pensei na Lívia pequena, com febre, eu acordando de madrugada para fazer chá e medir temperatura. Pensei no dia em que ela caiu da bicicleta e eu corri com ela no colo até o posto. Pensei em tudo que eu fiz para manter aquela menina viva, e agora eu estava ali, num quarto de hóspede numa fazenda de milionário, pronto para virar noite mexendo em porta trancada. Eu levantei devagar, calcei o sapato sem fazer barulho. Abri a porta do quarto e dei uma espiada no corredor. Silêncio. A casa grande tinha um tipo de silêncio que não era paz. Era vigilância. Era como se as paredes soubessem de coisa demais. Desci a escada com cuidado e fui andando no escuro, só com a luz fraca da lua entrando pelas janelas. Cheguei perto do escritório e meu coração bateu tão forte que eu achei que alguém ia ouvir. Encostei a mão na maçaneta. Trancada. Encaixei a chave do chaveiro. Girou. A porta abriu com um estalinho baixo que, para mim, pareceu um trovão. Eu fiquei parado 1 segundo, respirando, esperando algum grito, algum passo, qualquer coisa. Nada. Entrei e fechei a porta atrás de mim, sem trancar, só encostando. O cheiro era de couro, papel e perfume caro. Escritório de homem que gosta de mandar. Mesa grande, cadeira de costas altas, quadro de fazenda na parede, um cofre embutido num canto e um armário de arquivos com pastas organizadas por etiqueta.
Eu acendi a luz pequena de uma luminária, só o suficiente para enxergar sem denunciar pela janela. Meu instinto de cartório falou mais alto. Pasta tem linguagem própria. Etiqueta, ordem, letra, cor. E homem que faz coisa errada ou esconde com bagunça, ou esconde com organização impecável. Fui direto no armário. As primeiras pastas eram coisas limpas. Compra de sal mineral, veterinário, maquinário, notas fiscais. Tudo certinho para quem quiser ver. Mas eu não estava ali por isso. Procurei pelo nome da Lívia e achei. Uma pasta fina escondida entre impostos e jurídico. O nome dela escrito em caneta preta, letra firme, sem carinho. Eu abri e senti a garganta fechar. Lá dentro estavam cópias do RG dela, CPF, certidão de casamento, cartão do SUS, até o comprovante antigo de endereço nosso de Ituiutaba. Tudo. Documentos dela, presos ali como se ela fosse um objeto guardado. E no meio disso, um papel que me fez gelar inteiro, procuração pública. Eu li devagar, palavra por palavra, como quem pisa em terreno minado. A procuração dava poderes amplos, movimentar conta, representar em banco, assinar documentos, resolver assuntos patrimoniais. E tinha a assinatura da Lívia. Meu estômago embrulhou, porque eu reconheci o traço tremido, aquela assinatura de quem assina com medo, querendo que aquilo acabe logo. Aí veio o segundo soco. Uma outra folha anexada, com timbre de escritório de advocacia, falando em renúncia de direitos e acordo de confidencialidade. Aquelas palavras que parecem bonitas, mas servem para amarrar a boca de gente simples. Não estava assinado ainda, mas estava pronto. Eu senti um calor no rosto. Não era só um marido mandão, era um homem que planejava deixar minha filha sem nada e ainda calada. Segurei a pasta com força e respirei fundo, tentando não tremer. Foi aí que eu vi uma terceira coisa. E essa me deu um arrepio diferente. Uma pasta mais grossa, no fundo do armário, sem etiqueta, só com um post-it amassado escrito: Valdomiro. Meu dedo ficou parado no ar por um segundo. Eu lembrei do seu Dário falando do sócio que sumiu do mapa. Eu puxei a pasta. Dentro, documentos de terra, cópias de escritura, mapas e um monte de páginas com anotações à mão. E no meio de tudo, uma cópia antiga de um contrato com data de anos atrás, onde apareciam duas assinaturas, a do Heitor e a do tal Valdomiro. Só que tinha algo estranho. A assinatura do Valdomiro parecia repetida demais, perfeita demais. E eu, que vi a assinatura a vida inteira, aprendi uma coisa. Quando a assinatura sai igualzinha em documento diferente, tem chance de alguém ter copiado. Continuei folheando. E encontrei um recorte de papel dobrado com números de depósito, valores e um nome que não era do Heitor. Era de um homem que eu nunca tinha ouvido falar, com CPF rabiscado e anotação laranja. Meu corpo inteiro ficou duro. Eu não ia bancar detetive. Não era minha função provar tudo, nem eu tinha estrutura para isso. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Ali tinha coisa que não era limpa. E se eu levasse a Lívia embora sem nada, ele ia usar esses papéis contra ela. Ia dizer que ela era cúmplice, que ela assinou, que ela sabia. Eu precisava proteger minha filha. Não só tirar da casa, tirar das armadilhas. Voltei para a pasta da Lívia e procurei algo que me desse alívio, um documento dela que eu pudesse pegar sem risco. E achei uma coisinha simples que vale ouro. O RG original e a certidão de nascimento. Guardei dentro da minha roupa, por dentro da camisa, junto do peito, como se eu estivesse guardando a própria vida dela. Eu ia fechar tudo e sair quando ouvi. Passo no corredor. Lento, pesado. Meu coração quase parou. Eu apaguei a luminária num reflexo e fiquei parado no escuro, segurando a respiração. O passo parou do lado de fora da porta. Alguém ficou ali, quieto. Eu senti suor escorrer nas costas. A maçaneta mexeu, não abriu. Uma voz veio baixa do outro lado, como se falasse para si mesmo. Ronaldo, esse incompetente. Eu reconheci. Era o Heitor. Ele estava ali, do outro lado da porta. E por algum motivo, ele não entrou. Talvez porque achou que estava trancado e desistiu. Talvez porque estivesse testando.
talvez porque gostasse de causar medo até sem aparecer. Eu fiquei imóvel, o corpo inteiro rígido. Minha mente repetia: não respira, não respira. Depois de alguns segundos que pareceram horas, os passos se afastaram. Eu só fui respirar de verdade quando não ouvi mais nada. Fechei a pasta do Valdomiro do jeito que estava. Coloquei tudo como encontrei. E antes de sair, olhei para o cofre embutido. Pensei em tentar, mas aí eu lembrei. Ganância derruba plano. Eu já tinha o que era essencial. Eu precisava sair vivo dali. Tranquei o escritório de novo e devolvi o chaveiro no lugar onde eu tinha encontrado. Perto da porta, discretamente, como se ele tivesse caído ali outra vez. Voltei para o quarto com as pernas bambas. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu sentei na cama com o RG da Lívia no peito e chorei em silêncio. Chorei de raiva, de culpa, de medo. Porque a gente cria um filho achando que o mundo vai, no máximo, dar uns tombos, e de repente o mundo vira uma prisão com chave e documento. De manhã, eu esperei a primeira oportunidade de ver a Lívia. Ela apareceu na cozinha, mais pálida ainda, como se tivesse passado a noite em claro. Quando me viu, o olho dela correu para o meu peito, como se sentisse que eu carregava alguma coisa importante. Eu puxei ela para o canto, rápido, sem chamar atenção, e sussurrei: eu peguei seus documentos. Você vai poder sair quando eu mandar. Ela levou a mão à boca, quase desmaiando de alívio. Pai, ele vai me matar. Não fala isso. Eu respondi, firme. Ele não vai. Eu não vou deixar. A gente nem teve tempo de continuar. Heitor apareceu no corredor, já arrumado, com aquele sorriso de gelo. Antônio, vamos tomar um café na varanda? Eu e o senhor. Só nós dois. Eu entendi na hora. Ele sabia. Talvez não soubesse tudo, mas sabia que eu estava mexendo onde não devia. Na varanda, ele sentou de frente para mim, cruzou as pernas e falou num tom manso, quase educado. O senhor é um homem inteligente, eu respeito isso, mas inteligência demais às vezes atrapalha. Eu sustentei o olhar. O que atrapalha é humilhar minha filha. Ele soltou uma risadinha curta. Sua filha? Ele disse como se estivesse provando uma palavra. Ela é minha esposa. E aqui, dentro dessa fazenda, as regras são claras. Eu me inclinei um pouco, sem levantar a voz. Regras de homem covarde não me interessam. O olhar dele escureceu. O senhor veio aqui querer bancar herói, mas herói não paga conta, seu Antônio. O senhor acha que ela aguenta voltar para a vida simples? Aguenta comentário, aguenta vergonha, aguenta o mundo olhando? Foi a primeira vez que eu vi o golpe dele com clareza. Ele não batia no corpo. Ele batia na vergonha. Ele batia no medo do julgamento. Eu respondi com a calma mais difícil da minha vida. Ela aguenta, porque ela tem pai e porque ela tem dignidade. Ele chegou mais perto, a voz virando ameaça disfarçada. Dignidade não compra remédio, não compra conforto, não compra respeito. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele e falei baixo, só para ele ouvir. Respeito não se compra mesmo, Heitor. E tem coisa que dinheiro nenhum compra. Como o silêncio eterno de quem viu documento demais. Ele travou por um segundo. Foi pequeno, mas eu vi. A máscara dele rachou. E aí, ele fez a coisa mais cruel que um homem controlador faz quando sente que está perdendo. Ele levantou e disse, alto o suficiente para alguém ouvir da porta. Lívia, arruma uma mala. Você vai passar uns dias na outra propriedade. Lá você descansa e para de inventar drama. Eu levantei num pulo. Você não vai levar minha filha para lugar nenhum. Ele sorriu com veneno. Eu não levo, eu mando. E ela obedece. Eu corri para dentro da casa, chamando por ela, mas a casa grande, de novo, virou labirinto. Funcionário andando rápido demais, porta se fechando, gente desviando o olhar. E quando eu finalmente cheguei no quarto dela, a cama estava vazia, o armário aberto. E em cima da cômoda, como se fosse recado, um bilhete com a letra dela, tremida. Pai, eu tô com medo, não deixa ele me levar. Naquele momento eu entendi. Eu não tinha mais tempo. Ou eu agia naquele dia. Ou eu ia perder minha filha de vez. Na próxima parte, eu vou te contar como eu tentei impedir aquela saída, a quem eu pedi ajuda, e qual foi a frase que minha filha me disse, com a voz quebrada, que me fez tomar a decisão mais dura da minha vida. E você? Me diz com sinceridade. No meu lugar,
Você teria encarado um homem poderoso assim, sabendo que ele podia virar o jogo com dinheiro e influência? Eu li aquele bilhete com a mão tremendo. Pai, eu tô com medo. Não deixa ele me levar. Não era só um pedido. Era um ultimato da vida. Era a minha filha dizendo, do jeito que dava, que se ela saísse dali com ele, eu podia não ter outra chance. Eu saí do quarto dela num passo só, com o bilhete amassado na mão e o RG dela colado no meu peito por dentro da camisa. A casa grande estava viva, mas viva daquele jeito errado. Funcionário passando apressado, porta batendo leve, rádio chiando e ninguém me olhando nos olhos. Eu desci a escada quase correndo e fui direto para a cozinha. A Zulmira estava mexendo numa panela, mas eu vi na hora que ela não estava enxergando nada. Ela estava ouvindo, sentindo, com medo. Zulmira, eu chamei baixinho. Ela virou e, quando viu minha cara, entendeu que tinha piorado. Ele vai levar ela, né? Vai, para outra propriedade, e eu não sei onde é. Eu respondi, engolindo seco. Eu preciso de ajuda, agora. Ela olhou para os lados como sempre. Seu Antônio, aqui quem fala demais perde o emprego. Eu cheguei mais perto com a voz firme, mas pedindo por dentro. E minha filha pode perder a vida por dentro de vez, Zulmira. Eu não tô pedindo para a senhora brigar com ele. Só me diga onde ela tá. E se tem alguém aqui que ainda tem coragem de ser humano. Ela respirou fundo. A mão dela tremia de leve. Ela tá no quarto, mas ele mandou a Camila, a moça que ajuda lá em cima, ficar de olho. E o Ronaldo tá com a caminhonete pronta no pátio. Ele quer sair ainda hoje. Eu fechei os olhos um segundo e pensei rápido. Eu podia tentar pegar minha filha e correr pela porteira. Mas e se me parassem? E se travassem o carro? E se ele fizesse um escândalo dizendo que eu estava sequestrando a esposa dele? Dinheiro e influência fazem barulho. E a verdade, às vezes, precisa de documento para ser ouvida. Eu abri o celular com a mão suada e fui para um canto onde o sinal pegava melhor. Ali eu tomei a decisão mais difícil e mais certa da minha vida. Eu ia chamar ajuda formal. Ia colocar a lei no meio, mesmo sabendo que ele tinha nome e eu tinha só vontade. Liguei para a delegacia de Rio Verde. Do outro lado, uma voz feminina atendeu com pressa de plantão. Delegacia, bom dia. Eu engasguei na primeira palavra, não por vergonha, por dor. Moça, meu nome é Antônio. Eu tô numa fazenda aqui perto. Minha filha está sendo mantida isolada pelo marido. Ele tomou documentos, controla tudo, tranca a porta e agora está tentando levar ela para outra propriedade. Ela me pediu socorro. Houve um silêncio curto, mas diferente. Um silêncio de quem saiu do automático. Senhor Antônio, a sua filha é maior de idade? É. Ela quer sair? Eu lembrei do olhar da Lívia na cozinha, do tremor no corpo, da frase que ela tinha me dito. Pai, me tira daqui. Quer, mas está com medo. Ele controla tudo. Certo. O senhor consegue vir até aqui registrar ocorrência? Ou o senhor teme que, se sair, ele leve ela antes? Eu olhei pela janela e vi o Ronaldo perto de uma caminhonete, conferindo o pneu, abrindo a caçamba. Vi o movimento da casa. Era questão de horas. Se eu sair sozinho, ele leva ela. A mulher respirou do outro lado. Então o senhor faz o seguinte: mantenha a calma, não confronte. Se possível, registre o máximo de informações no seu celular sem provocar. Eu vou orientar uma equipe a ir até o local, mas preciso do endereço e pontos de referência. Eu senti uma mistura de alívio e medo. Medo de chegar tarde. Medo de ele descobrir. Eu dei as informações como consegui. Nome da fazenda, estrada, referência de placa, quilômetro, o que eu lembrava do caminho. Ela anotou tudo e finalizou. O senhor não está sozinho, mas não faça nada que coloque o senhor ou sua filha em risco antes da chegada. Eu desliguei e fiquei parado um segundo, tentando convencer meu corpo a não desabar. A Zulmira se aproximou. E aí? Eles vão vir. Eu respondi, baixo. Ela fechou o rosto assustada. Ele vai ficar doido. Ele já é doido. Só que agora vai ter testemunha. A minha cabeça trabalhava sem parar. Eu precisava segurar a situação até a polícia chegar e eu precisava impedir aquela transferência da Lívia sem levantar suspeita. Eu subi de novo, devagar, fingindo normalidade, e parei no corredor do quarto dela.
A tal Camila estava ali, sentada numa cadeira, mexendo no celular. Quando me viu, levantou o queixo, desconfiada. Seu Antônio? Seu Heitor pediu para ninguém incomodar. Eu olhei para ela e escolhi um tom que não dava briga. Eu só quero deixar uma coisa para minha filha. Um remédio. Ela tá pálida. A moça hesitou. Eu vi que ela era nova, devia ter medo de perder emprego também. Eu tirei do bolso meu remédio de pressão e mostrei como se fosse aquilo. É só para eu entregar e sair. Camila abriu a porta só um pouco. Rápido. Eu entrei e vi a Lívia sentada na cama com uma mala pequena já aberta ao lado. Ela estava com os olhos vermelhos, mas sem lágrima. Era o tipo de tristeza que já virou cansaço. Quando ela me viu, levantou num pulo e veio. Pai. Eu segurei as mãos dela, firme. Escuta. Eu chamei ajuda. Não fala nada. Não reage. Só confia em mim. Ela arregalou os olhos, apavorada. Pai, ele vai piorar tudo. Pior do que tá. Eu sussurrei com cuidado. Eu tô com seus documentos. E eu tô aqui. Você não vai sair dessa fazenda com ele. Eu vi o corpo dela relaxar 1 milímetro, como quem finalmente encontra chão. Foi aí que do corredor veio a voz dele, forte, mandando: Lívia, 10 minutos, vamos sair. Ela se encolheu na hora, como se aquela voz fosse chicote. Eu fiz questão de olhar dentro dos olhos dela e dizer, bem baixinho: Você vai sair, mas vai sair comigo. Eu saí do quarto antes que Camila entendesse qualquer coisa. Desci e fui para a varanda. Sentei como se estivesse só esperando. Por fora, eu era um velho calmo tomando ar. Por dentro, eu estava rezando do meu jeito, em silêncio, pedindo que a equipe chegasse antes do motor ligar. Heitor apareceu no pátio com um telefone no ouvido, andando de um lado para o outro. Eu vi ele olhar para mim de longe e fazer aquela cara de desprezo que ele usa como escudo. Quando ele desligou, veio na minha direção com um sorriso fino. Antônio, eu pensei melhor. O senhor pode ir embora hoje mesmo. Eu mando um motorista levar o senhor até a cidade. Eu levantei devagar. Eu vou embora quando eu quiser. E a minha filha também. O sorriso dele endureceu. Sua filha é minha esposa. Eu me aproximei um passo e respondi sem levantar a voz. Esposa não é propriedade. Ele chegou perto do meu rosto, baixo, venenoso. O senhor está tentando comprar briga com gente grande. Eu senti vontade de tremer, mas não dei esse prazer. Não é briga, é limite. Ele soltou uma risada curta e fez um gesto para o pátio. Ronaldo, liga a caminhonete. Naquele exato momento, eu ouvi ao longe um som que eu nunca achei que me daria alívio. Sirene, baixa, se aproximando. Heitor travou. Não foi muito, mas travou. Ele virou o rosto rápido, tentando identificar. E eu vi a máscara dele procurar onde se agarrar. A sirene chegou mais perto e parou do lado de fora, na entrada. 2 policiais desceram e uma mulher veio junto, com postura firme e olhar direto. A Zulmira apareceu na porta da cozinha com a mão no peito, como quem não acreditava. A mulher se aproximou e perguntou, objetiva, quem é o senhor Antônio? Sou eu. Eu respondi. Ela olhou para Heitor, depois para mim. Recebemos uma denúncia de que há restrição de liberdade e violência psicológica. Precisamos conversar com a senhora Lívia, em particular. Heitor abriu um sorriso teatral. Isso é um absurdo. Minha esposa está bem. Deve ser confusão de sogro. A policial mulher não entrou no jogo. Senhor, por favor, nos acompanhe até a sala. E precisamos falar com ela sem a sua presença. É procedimento. Eu vi o Heitor apertar a mandíbula. Ele ia discutir, mas ali ele não podia gritar. Gente de fora olhando. Farda, registro, papel. Ele tentou manter a pose. Claro, façam o que quiserem. Só que eu ouvi, bem baixinho, quando ele passou por mim. Você vai se arrepender, velho. Eu não respondi. Guardei aquela ameaça como prova viva. A policial foi comigo até o quarto da Lívia. Camila, a moça do corredor, ficou pálida quando viu as fardas. Abriu espaço na hora. Quando a porta fechou e ficou só eu, a policial e a minha filha, a Lívia desabou do jeito mais silencioso e mais devastador. Ela não gritou, não fez cena. Ela só começou a tremer e disse, numa voz que parecia de criança,
Eu quero ir embora. Eu não aguento mais. E foi aí que eu ouvi de novo, com clareza total, a frase que eu já carregava desde a cozinha, mas agora doeu diferente, porque tinha testemunha. Pai, me tira daqui. Eu abracei minha filha com força, como se eu pudesse costurar o coração dela com meus braços. A policial olhou para mim e falou com firmeza. Vamos providenciar a saída dela com segurança. O senhor tem algum documento? Eu puxei o RG e a certidão com a mão tremendo. Eu peguei. Ele guardava tudo. Ela assentiu, como quem já tinha visto essa história outras vezes. Certo, vamos acompanhar a retirada de pertences básicos e orientar a senhora Lívia sobre medidas protetivas. O importante agora é sair daqui com segurança. A gente desceu com cuidado, com a equipe junto. Heitor estava na sala, sentado, tentando parecer ofendido, como se fosse vítima do mundo. Quando viu a Lívia descendo com uma bolsa na mão e a policial do lado, o olhar dele escureceu. Ele levantou rápido. Lívia, você vai fazer essa vergonha? Na frente de todo mundo? Ela quase recuou. Eu senti. Mas aí ela apertou a alça da bolsa e pela primeira vez desde que eu cheguei naquela fazenda, ela respondeu com uma voz pequena, mas dela. Eu vou embora, Heitor. Ele deu um passo, mas a policial se colocou entre eles. O senhor mantenha distância, por favor. Heitor abriu os braços indignado. Isso é ridículo. Ela não tem para onde ir. E eu olhei para ele e respondi, alto o suficiente para ele entender e baixo o suficiente para não virar espetáculo. Tem sim, ela tem pai. Na saída perto da porteira, ele ainda tentou a última cartada. Falou para ela sem olhar para mim. Você vai voltar rastejando. Sem mim você não é nada. A Lívia entrou no carro comigo e antes de fechar a porta, ela disse algo que eu jamais vou esquecer. Eu prefiro ser nada do que ser sua. Eu dei partida com as mãos firmes e o coração partido e orgulhoso ao mesmo tempo. Atrás, a casa grande foi ficando pequena e eu pensei que o pior tinha passado. Mas quando meu celular vibrou na estrada, com uma notificação de mensagem de número desconhecido, eu senti o sangue gelar. Era a foto de um documento. E embaixo, uma frase curta. Você acha que ganhou. Agora começa. Na próxima parte, eu vou te contar onde eu levei a Lívia, como foi a primeira noite dela fora daquele inferno, e quem apareceu no nosso caminho sem prometer milagre, mas oferecendo respeito, que era tudo o que ela precisava para voltar a viver. A estrada de volta para Minas foi longa, e eu acho que eu nunca tinha dirigido tanto olhando mais para o retrovisor do que para frente. Eu não estava com medo de encontrar o Heitor no meio do caminho, não. Eu estava com medo da minha filha, porque a Lívia ia em silêncio no banco do passageiro, abraçada numa bolsa pequena, como se ali dentro estivesse a última coisa que sobrou dela. De vez em quando ela dava um pulo com qualquer barulho. Um caminhão passando perto, uma moto acelerando, até o som do meu pisca-alerta. E quando o celular dela apitou uma notificação que nem era dele, ela levou a mão ao peito e ficou branca. Eu estiquei a mão e toquei no braço dela. Filha, você tá comigo. Ninguém te leva mais. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia curto. Pai, eu não sei nem como eu virei isso. Essa frase me apertou mais do que qualquer ameaça do Heitor. Porque o pior do abuso não é o que ele faz na hora. É o que ele ensina a pessoa a acreditar sobre ela mesma. Chegamos em Ituiutaba já quase noite. A minha casa é simples, mas naquele dia ela parecia um palácio, porque era um lugar onde ninguém mandava nela, onde a porta não era prisão, onde silêncio não era ameaça. Quando a Lívia entrou, ficou parada na sala, olhando as coisas como se estivesse chegando numa casa antiga que já tinha esquecido. A estante com foto da mãe dela, o sofá gasto, a cortina clara, o cheirinho do nosso café. Ela passou a mão no encosto do sofá e soltou um choro baixinho, sem fazer força, como quem deixa cair um peso de anos. Aqui eu consigo respirar. Eu abracei ela e fiquei assim um tempo, sem discurso bonito, só presença. Naquela primeira noite, eu fiz o que eu sempre fiz quando a vida apertava. Cozinhei arroz, feijão, ovo e uma couve refogada com alho. Coisa simples, mas que tem um poder danado de lembrar a gente que ainda existe cuidado nesse mundo. Ela comeu devagar,
como se o corpo dela não soubesse mais receber comida sem culpa. Você não precisa pedir desculpa por comer, tá? Eu falei, tentando aliviar. Ela baixou os olhos. Lá, ele reclamava até do jeito que eu mastigava. Eu senti uma raiva subir, mas respirei. Aqui ninguém reclama de você existir. Depois do jantar, eu peguei uma coberta e arrumei a cama para ela no meu quarto. Eu sei que tem gente que acha que adulto tem que se virar. Mas naquele momento, a minha filha não precisava de lição. Ela precisava de abrigo. Você dorme aqui comigo, eu disse. Pelo menos hoje. Ela assentiu com um alívio infantil. Quando apagamos a luz, eu ouvi a respiração dela irregular. Ela virava de um lado para o outro como quem espera alguém abrir a porta a qualquer instante. Eu fiquei acordado, olhando para o escuro, lembrando do bilhete, lembrando do olhar dela na cozinha e pensando como eu podia ter demorado tanto para perceber. Lá pelas 2 da manhã, ela sussurrou: Pai, se eu dormir, ele vem? Eu sentei na cama e segurei a mão dela. Não vem. E se viesse, encontrava eu primeiro. Ela chorou baixinho e, depois de um tempo, finalmente apagou. Só que mesmo dormindo, às vezes ela fazia um som pequeno, como se estivesse brigando com um pesadelo. No dia seguinte, eu acordei com a casa cheirando a café e com uma certeza. Tirar a Lívia da fazenda foi só o primeiro passo. Agora vinha o resto. E o resto era o mais difícil: reconstruir, proteger e enfrentar o homem que não aceita perder controle. A primeira coisa foi procurar ajuda do jeito certo. Eu levei a Lívia até a cidade para fazer o que tinha que ser feito: registrar tudo, pedir medida protetiva, orientar a separação. A gente foi com calma, sem pressa, mas sem enrolar. Na delegacia, ela tremia só de ver um balcão. Eu falei baixo: se você travar, eu falo. Se você conseguir falar, eu fico do seu lado. Do jeito que você quiser. A moça que atendeu foi firme e humana. Falou o que precisava, sem julgar. A Lívia contou como podia: o controle do celular, os documentos retidos, as portas trancadas, as humilhações constantes. Eu vi ela reviver coisa feia ali, mas também vi algo que eu não via fazia tempo. Ela se reconhecendo como vítima e não como culpada. Depois disso, eu levei ela no posto de saúde, porque o corpo também paga. Pressão baixa, anemia, crise de ansiedade, insônia. Nada aparece em foto de rede social, mas derruba qualquer pessoa. O médico foi direto. Ela precisa de cuidado contínuo e precisa de paz. Paz. Palavra simples, mas rara para quem vive em guerra dentro de casa. A Lívia começou a fazer acompanhamento com psicóloga do SUS. No começo ela dizia pouco, ficava com vergonha, como se falar fosse trair alguém. Mas a psicóloga foi paciente e eu vi, semana após semana, minha filha começando a colocar nome no que viveu. Uma tarde, ela voltou da consulta e sentou na mesa comigo. Pai, ela disse que isso tem nome: violência psicológica, e que eu não sou fraca, eu só fui sendo quebrada. Eu senti meus olhos encherem. Você não foi quebrada, filha, você tá aqui, você tá voltando. Só que o Heitor não deixou a gente respirar em paz nem por uma semana. No 5º dia, meu celular tocou com um número desconhecido. Eu atendi e uma voz de homem, educada demais, falou: Senhor Antônio, aqui é do escritório que representa o senhor Heitor Brandão. Estamos ligando para tratar de uma situação delicada. Eu já senti o veneno no verniz. Fala. O senhor Heitor está muito preocupado com o estado emocional da esposa. Ele relata que ela saiu de maneira impulsiva, influenciada. Eu cortei. Influenciada foi quando ele trancou ela e tomou documentos. Aqui a conversa é outra. Do outro lado, o homem respirou, mudou o tom, como quem troca de máscara. Podemos resolver isso com discrição, um acordo amigável. O senhor Heitor está disposto a ajudar financeiramente, desde que a senhora Lívia retorne para conversar e assine alguns documentos. Eu ri de nervoso. Minha filha não volta para assinar nada. A voz ficou fria. Então o senhor entende que teremos que tomar medidas. Há documentos assinados por ela que podem complicar a situação. Eu desliguei sem responder, porque naquele instante eu entendi o que aquele "agora começa" significava. Ele ia tentar virar o jogo. A Lívia percebeu minha cara quando eu desliguei. É ele? É o advogado dele. Eu respondi. Eles estão tentando te assustar com papel. Ela empalideceu. Pai,
Aqueles documentos, eu sei. E a gente vai enfrentar isso do jeito certo, com orientação, com calma e com prova. Nesse mesmo dia, eu fui na cooperativa rural da cidade. Eu queria 2 caminhos: um advogado que não falasse difícil só para se mostrar, e um jeito da Lívia voltar a ter rotina e autonomia, porque a pior prisão é quando a pessoa sai de um lugar e continua presa dentro de si. Foi na cooperativa que eu conheci o Lucas. Eu cheguei perguntando sobre um serviço simples, algo que a Lívia pudesse fazer. Atendimento, escritório, organização. E um rapaz saiu de uma sala carregando uma caixa de remédios veterinários, quase trombando em mim. "Desculpa, senhor", ele falou, rápido, e já foi pegando a caixa com cuidado. Eu reparei que ele tinha um jeito diferente. Olhar limpo, fala respeitosa. Nada daquele tom de "sou melhor". "Não foi nada", eu respondi. "Você trabalha o quê?" "Trabalho. Sou veterinário da cooperativa." "Lucas." A gente apertou a mão e foi só isso. Só que quando eu comentei que estava procurando um trabalho leve para minha filha recomeçar, ele não fez cara de curiosidade nem de julgamento. Fez cara de humanidade. "Tem uma vaga temporária no setor de notas e atendimento. Eu posso falar com a gerente. Mas, se ela estiver se recuperando de alguma coisa, é importante ir no ritmo dela." Eu gostei dele naquele segundo. Não por ele ser bom moço, por ele entender que recomeço não se empurra, se acompanha. No dia seguinte, a Lívia veio comigo na cooperativa, tremendo por dentro, mas tentando. Lucas estava no corredor e deu um sorriso discreto sem invadir. "Bom dia, Lívia. Meu pai me falou de você." "Seja bem-vinda." Ela respondeu baixinho. "Obrigada." Foi só isso. Mas eu vi uma coisa simples que vale muito. Ele olhou para ela como gente, não como posse, não como alguém quebrada, como gente. Nas semanas seguintes, a Lívia começou a ajudar meio período. No começo, só organizando o papel, atendendo o telefone, fazendo café. Coisa pequena, mas cada coisa pequena era um tijolo na reconstrução. E eu fui observando com cuidado de pai. Lucas nunca forçou proximidade, nunca ficou em cima, nunca fez pergunta demais. Às vezes só passava e dizia: "Se precisar de ajuda, chama", e ia embora. Foi num fim de tarde que eu vi minha filha sorrir de verdade pela primeira vez. Ela tinha conseguido resolver uma pendência simples no computador sozinha e veio me contar em casa com um brilho nos olhos que eu achava que tinha acabado. "Pai, eu consegui." Eu achei que eu não conseguia mais aprender nada. Eu segurei o rosto dela e falei: "Você sempre foi inteligente, minha filha. Só te convenceram do contrário. A gente estava construindo paz. Só que a paz, quando começa a nascer, incomoda quem vive de controlar." Na sexta-feira, chegou uma carta registrada aqui em casa. Eu assinei e, quando abri, senti as pernas enfraquecerem. Era uma notificação do advogado do Heitor. Um monte de palavras bonitas para uma ameaça clara. Ele queria reverter a narrativa. Alegava abandono do lar e exigia que a Lívia comparecesse para esclarecimentos sobre documentos assinados. E no fim, uma frase que me fez gelar: "Caso não haja cooperação, medidas judiciais serão tomadas, inclusive para a apuração de responsabilidades patrimoniais." Responsabilidades patrimoniais. Eu olhei para Lívia, que já estava pálida de novo. "Pai, ele está dizendo que eu vou pagar por coisa que eu nem entendi." Eu dobrei aquela carta devagar, sentindo o peso da luta chegando. "Ele está tentando te colocar medo, mas agora a gente vai fazer do jeito certo, e ele vai ter que provar o que fala." Na próxima parte, eu vou te contar como começou a batalha de papel de verdade, o que a gente descobriu sobre aquela procuração, e a primeira vez que eu percebi que o Heitor estava disposto a sujar o nome da minha filha só para não admitir que perdeu o controle. Eu aprendi cedo, lá no cartório, que tem briga que a gente perde no grito e ganha no papel. Depois daquela carta do advogado do Heitor, a Lívia passou 2 dias como se estivesse de volta à fazenda, mesmo estando dentro da minha casa. Ela tomava banho com a porta destrancada e, ainda assim, olhava para o corredor. O celular tocava e ela levava um susto. A mão tremia até para segurar um copo d'água. Eu olhava aquilo e sentia uma mistura de raiva com impotência. Porque eu tinha tirado minha filha do cativeiro físico, mas o cativeiro emocional ainda estava tentando mandar nela. No terceiro dia, eu tomei uma decisão simples.
A gente ia parar de reagir ao medo e começar a agir com estratégia. Filha, hoje a gente vai conversar com um advogado, um bom, e a gente vai fazer tudo do jeito certo. Você não vai assinar nada, não vai atender ligação dele, não vai cair em provocação. Ela me olhou como quem não acredita que pode ter chão firme de novo. Pai, eu tenho medo de eu ter feito coisa errada sem saber. Eu segurei o queixo dela com carinho, como eu fazia quando ela era pequena. Quem faz coisa errada sabendo é ele. Você foi empurrada, pressionada, diminuída. Agora você vai se defender com verdade. Foi na cooperativa que eu consegui a indicação. A gerente, uma mulher séria, dessas que não gostam de fofoca, me chamou num canto. Seu Antônio, eu não vou perguntar nada da vida de vocês, mas eu vou dizer uma coisa. Tem uma advogada aqui na cidade, a doutora Marta. Ela é firme, não se intimida com o sobrenome. Eu agradeci como se estivesse recebendo uma boia no meio do mar. A doutora Marta tinha um escritório simples, sem luxo, mas com uma coisa que vale mais do que tapete caro: organização. A sala cheirava a café e papel. Ela nos recebeu sem pressa, olhou nos olhos da Lívia e falou como gente grande fala com gente machucada. Lívia, você não precisa me convencer chorando. Você só precisa me contar do jeito que você conseguir. A sua história já tem cara de verdade. A Lívia engoliu seco, e eu vi que aquilo abriu uma porta dentro dela. Ela começou devagar. O casamento cedo, o controle do celular, os documentos retidos, a humilhação na frente dos outros, as portas trancadas, a ameaça de "você não é nada sem mim". A doutora Marta fez anotações e, quando ouviu a palavra procuração, levantou a cabeça na hora. Procuração pública com poderes amplos? Foi o que eu encontrei no escritório dele, eu respondi. E eu trouxe os documentos dela que ele guardava. Ela respirou fundo, como quem já enxergava o caminho. A primeira coisa é revogar essa procuração, hoje, e comunicar bancos e qualquer órgão que for necessário. A segunda é formalizar medidas protetivas e juntar tudo que comprove o controle e a violência psicológica. A terceira é a separação, com pedido de proteção patrimonial. Ele vai tentar jogar a culpa nela, isso é comum. A gente não vai deixar. A Lívia apertou as mãos no colo. Doutora, ele disse que vai dizer que eu sou desequilibrada. A doutora Marta respondeu sem levantar a voz. Ele pode dizer o que quiser. Quem decide é juiz. E juiz trabalha com prova, não com teatro. Ali eu senti pela primeira vez que não era só meu peito contra o mundo. Era um caminho. A gente saiu do escritório com uma lista de tarefas e, por mais estranho que pareça, isso me deu paz. Porque dor solta no ar vira desespero. Dor com nome e plano vira luta. Naquele mesmo dia, a doutora Marta fez a revogação da procuração e já encaminhou comunicações. Explicou para Lívia, com paciência, que ela precisava evitar qualquer contato direto com o Heitor, registrar mensagens e não cair em conversa de "vamos resolver em particular". Particular é onde ele manda, ela disse. Público é onde ele responde. E o Heitor respondeu do jeito dele, com ameaça disfarçada de educação. No fim da tarde, meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Eu quase não atendi, mas pensei, às vezes o inimigo fala demais. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, mansa. Seu Antônio? Quem fala é o Heitor, sem advogado, de homem para homem. Eu senti a Lívia congelar só de ouvir o nome. Eu respondi firme. Fala. Eu fiquei chateado com a exposição. Não precisava envolver polícia. A Lívia é sensível. Eu só queria proteger ela dela mesma. Eu tive vontade de rir de nervoso. Proteger dela mesma. Era sempre assim. Ele era o herói, ela era o problema. Proteção não tranca a porta, Heitor. Houve um silêncio curto. A voz dele mudou 1 grau, ficou mais fria. Eu posso resolver isso de forma confortável, sem briga. Eu deposito um dinheiro para ela recomeçar. Dou um apartamento. Mas ela assina um acordo e para de falar meu nome por aí. Eu olhei para Lívia. Ela estava pálida, mas com os olhos firmes em mim, como se pedisse força. Ela não vai assinar nada para comprar silêncio, eu respondi. A respiração dele pesou. Antônio, você acha que está fazendo bem? Você está colocando sua filha contra o próprio marido. Ela vai se arrepender. E quando ela se arrepender, não vai ter volta.
Eu falei baixo, com calma de quem já decidiu. A única coisa sem volta foi o que você fez com ela lá dentro. A voz dele perdeu o verniz. Então tá, você escolheu guerra. Eu desliguei sem dar mais palco. Só que a ameaça ficou na sala como fumaça. Naquela semana, começaram as pequenas pressões. Um carro desconhecido passou devagar 2 vezes na nossa rua. Uma vizinha comentou que um homem bem vestido tinha perguntado se ali morava a Lívia. Ligação muda no telefone fixo. Mensagem sem nome no celular dela. Você vai acabar com sua vida. Cada coisinha dessas parecia pouca, mas somada virava uma rede tentando puxar a gente de volta para o medo. E foi aí que a vida mostrou que mesmo no meio da sujeira, ainda existe gente com coragem. Numa noite, a Lívia recebeu uma mensagem no celular, de um número que ela não conhecia. Era texto curto, apressado. Lívia, sou Zulmira. Tô usando o telefone emprestado. Ele tá muito nervoso. Mandou todo mundo dizer que você é doida. Eu vi o que você viveu. Se precisar, eu falo, mas tenho medo. Quando a Lívia me mostrou, ela chorava em silêncio. Pai, ela vai se prejudicar por minha causa. Eu abracei minha filha e respondi com verdade. Ela vai se proteger como puder. E você vai honrar isso não voltando para a mão dele. É assim que você respeita quem te ajuda. A doutora Marta orientou a gente a guardar aquela mensagem, registrar e não expor a mulher. Testemunha com medo precisa de cuidado, senão vira vítima junto. No mesmo período, o Lucas foi ficando mais presente sem invadir. Ele não chegava com pergunta, chegava com gesto. Um dia ele bateu no portão e disse: Seu Antônio, eu vi que vocês estão com muita coisa. Se precisarem de carona para fórum, cartório, consulta, eu posso ajudar, sem obrigação. Eu fiquei até desconfiado, de tanto que a vida tinha apertado. Mas o jeito dele era limpo. Ele falava olhando no olho sem segundas intenções. A Lívia agradeceu baixinho. Obrigada, Lucas. Ele sorriu de leve. Não precisa agradecer. Só vai no seu tempo. E eu vi a minha filha respirar um pouco melhor. Não por romance ainda, não. Mas por sentir que o mundo podia ter homens diferentes daquele que quase destruiu ela. Quando a primeira audiência foi marcada, a doutora Marta avisou. Ele vai tentar te provocar. Vai tentar te diminuir. Vai tentar te fazer perder o controle para dizer que você é instável. Você vai entrar com a cabeça erguida e falar com calma. Eu vou estar do seu lado. Na véspera, a Lívia não conseguiu comer. Andava pela casa, parava na janela, sentava, levantava. Pai, e se ninguém acreditar? Eu peguei as mãos dela. Filha, eu vi. Eu ouvi. Eu tirei documento de dentro do esconderijo dele. E agora tem gente olhando de fora. Você não tá mais sozinha. Ela assentiu, com os olhos cheios, e eu senti que ela estava tentando ser forte. Só que força, às vezes, é só continuar andando mesmo tremendo. Na manhã da audiência, quando a gente já estava saindo, meu celular vibrou com uma notificação da doutora Marta. Antônio, surgiu uma informação nova. Um nome voltou para o processo. Valdomiro, precisamos conversar antes de entrar. Eu senti o chão mudar de novo. Valdomiro, o nome do homem que, segundo o peão, tinha sido passado para trás e sumido do mapa. Eu olhei para Lívia, vi o medo tentando nascer de novo. E eu segurei a mão dela com firmeza. Porque se aquele nome estava voltando, era sinal de que a história do Heitor era mais funda do que a gente imaginava. E o próximo passo podia virar tudo de cabeça para baixo. Eu nunca gostei de fórum. Aquele cheiro de papel velho, gente tensa, corredor estreito. Parece que tudo ali foi feito para lembrar que vida de pobre vira processo fácil e vida de rico vira mal entendido. Naquela manhã, antes de entrar, a doutora Marta me puxou num canto perto de uma janela. Antônio, presta atenção. O nome Valdomiro apareceu numa petição do advogado do Heitor. Ele quer jogar isso no colo da Lívia. Meu peito gelou. Como assim? Ela falou firme, sem rodeio. Ele vai dizer que a sua filha assinou documentos que beneficiaram terceiros. Vai tentar pintar ela como cúmplice, ou pelo menos como alguém que sabia e concordava. E aí ele usa isso para assustar, para forçar acordo, para sujar o nome dela. A Lívia ficou branca do meu lado. Eu nem sabia quem era esse homem. A doutora Marta olhou direto para ela, com cuidado.
É por isso que você tem que repetir isso quantas vezes for preciso, Lívia. Você assinou sob pressão, sem entendimento. E a gente vai provar o contexto. Ela abriu uma pasta e mostrou um papel. Eu já protocolei o pedido para juntar a revogação da procuração e tô pedindo medida urgente para impedir movimentações em seu nome. Mas tem uma coisa que eu quero que você saiba. Eu senti que vinha mais. Eu consegui falar com uma pessoa que conhece o Valdomiro. Ele não sumiu do mapa. Ele foi esmagado, mudou de cidade, se escondeu de vergonha e medo. E adivinha quem procurou ele esses dias? Eu engoli seco. O Heitor, um homem do círculo dele, para acertar o passado antes que vire presente. A Lívia apertou minha mão. Pai, eu tô com medo de ele fazer alguma coisa. Eu respirei fundo. Eu também estava. Mas era aquele medo que vira motor. A gente vai sair daqui com a cabeça erguida, filha. Do jeito certo. A porta da sala de audiência abriu e chamaram o nome dela. Quando a gente entrou, eu vi o Heitor sentado do outro lado, com 2 advogados de terno caro. Ele estava impecável, cabelo no lugar, postura de homem importante, aquele ar de vítima ofendida. E quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu como quem diz, eu mando nesse palco. Só que dessa vez, minha filha não abaixou a cabeça. Ela respirou fundo e foi comigo até o banco. A juíza era uma mulher de expressão séria, dessas que não se impressionam com o sobrenome. E isso me deu uma confiança silenciosa. Começou a fala dos advogados. O do Heitor foi todo polido, cheio de palavra bonita. Excelência, trata-se de um conflito conjugal agravado por influência externa, com claro quadro de instabilidade emocional da requerida. Instabilidade emocional. Eu vi a Lívia apertar os dedos, mas ela se segurou. O advogado continuou, e aí veio a facada. Além disso, a senhora Lívia participou de assinaturas relevantes para a empresa e propriedades do casal, incluindo documentos relacionados ao senhor Valdomiro. A doutora Marta levantou na hora. Protesto, excelência. Estão tentando induzir a ideia de participação consciente, sem contextualizar coação, retenção de documentos e procuração obtida sob pressão. A juíza fez um gesto curto. Vamos por partes. Senhora Lívia, eu vou falar diretamente com a senhora. O que a senhora tem a dizer sobre a sua saída da fazenda? A Lívia levantou devagar. Eu vi o joelho dela tremer, mas a voz saiu. Eu saí porque eu não aguentava mais. Eu era controlada em tudo. Meu celular era vigiado. Eu não tinha meus documentos. Eu era humilhada na frente dos outros. E em casa era pior. O Heitor mexeu a cabeça fazendo cara de drama. A juíza olhou para ele, sem paciência. O senhor terá sua vez. Deixe a senhora falar. A Lívia respirou e continuou com mais firmeza. Eu não apanhei com tapa, excelência. Eu apanhei com palavra, com medo, com tranca. Eu não podia receber visita. Não podia decidir nada. Ele dizia que eu era burra e que sem ele eu não era ninguém. O advogado do Heitor tentou interromper. Excelência, isso é subjetivo. A juíza cortou. Violência psicológica também é violência. Continue, senhora Lívia. Aí a doutora Marta apresentou o que precisava. Cópia da procuração, relato de retenção de documentos, o registro da ida da polícia na fazenda, as mensagens ameaçadoras salvas, o bilhete da Lívia e a revogação formal da procuração. Eu vi a cara do Heitor endurecer aos poucos. Ele ainda estava tentando manter o teatro, mas aquela história estava ganhando corpo de verdade. Quando chegou a vez dele falar, ele levantou com aquele jeito de dono do mundo. Excelência, eu sou um homem de trabalho. Eu construí tudo do zero. Eu dei uma vida para Lívia que ela nunca teve. E eu só tentei proteger minha esposa de decisões impulsivas. Ela sempre foi influenciável. Ele olhou para mim de lado. O pai dela, com todo respeito, chegou causando confusão e instigando ela contra o casamento. Eu senti vontade de levantar e responder, mas fiquei quieto. A doutora Marta tinha me avisado. Ele ia tentar me tirar do sério. A juíza perguntou direta. O senhor retinha documentos da sua esposa? Heitor sorriu como quem acha graça. Retinha não. Eu guardava. Ela perde tudo. O senhor trancou a porta do quarto? Excelência, isso é absurdo. A juíza insistiu, firme. Eu perguntei objetivamente.
Heitor hesitou meio segundo. A casa é grande. Às vezes fechamos portas por segurança. Eu vi a juíza anotar algo. E vi pela primeira vez o Heitor perceber que ali ele não tinha plateia para rir. No fim, a juíza determinou a manutenção das medidas protetivas e orientou encaminhamentos. Não era o final da guerra, mas era uma vitória de chão. Só que o Heitor não aceita perder nem no detalhe. Quando a gente saiu da sala, ele me interceptou no corredor, rápido, antes dos advogados alcançarem. Parabéns, Antônio. Você conseguiu o que queria, sujar meu nome. Eu mantive a voz baixa. Quem sujou seu nome foi você. Ele chegou mais perto, com o olho queimando. Você acha que o mundo é justo? Eu faço uma ligação e sua filha vira a desequilibrada da cidade. Você acha que ela vai aguentar? A Lívia apareceu do meu lado. Eu senti a mão dela no meu braço, tremendo, mas ela não recuou. Eu aguento, ela falou, baixinho. Ele virou para ela com desprezo. Você? Você não aguenta nem escolher um vestido sem pedir opinião. Foi aí que o Lucas entrou no corredor, como quem tinha vindo só acompanhar de longe, respeitando o espaço dela. Ele não se meteu com arrogância, ele só ficou ao lado, presença firme, e isso foi suficiente para Heitor perceber que a Lívia não estava mais sozinha. Heitor olhou de cima a baixo e soltou um sorriso venenoso. Ah, já entendi. Então é isso. Saiu porque arrumou outro. A Lívia ficou vermelha de raiva e vergonha, mas respondeu com uma calma que eu nunca imaginei que ela teria. Eu saí porque eu queria viver, só isso. E virou as costas. A gente entrou no carro e por alguns minutos ninguém falou nada. Só o barulho do motor e a respiração dela tentando se ajeitar. Quando chegamos em casa, a Lívia sentou na cozinha e começou a chorar. Não era choro de desespero, era choro de descarga. Pai, eu falei. Eu falei na frente dele. Eu ajoelhei do lado dela. Você falou e você não morreu, tá vendo? Você tá viva. Naquela noite, o Lucas apareceu no portão com uma sacola simples. Pão, leite, frutas. Eu não sabia o que trazer. Ele disse sem graça. Só pensei que vocês iam estar cansados. Eu agradeci. A Lívia agradeceu também, com um olhar diferente. Um olhar que não era paixão ainda. Era respeito, gratidão e uma pontinha de esperança. Só que esperança, quando nasce, incomoda a gente que vive de apagar os outros. 2 dias depois, a doutora Marta me ligou cedo. Antônio, precisamos conversar urgente. O Valdomiro concordou em falar. Eu senti o coração disparar. Ele vai testemunhar? Vai. Mas ele está com medo. E tem mais. Ele disse que tem uma cópia antiga de um acordo e de um comprovante que prova que foi passado para trás. E que tentaram usar a assinatura dele em documento que ele nunca assinou. Eu fechei os olhos. Era aquilo que eu tinha suspeitado no escritório. Assinatura copiada. Papel perfeito demais. Doutora, isso pode derrubar o Heitor? Pode abrir uma porta muito grande. Não significa que ele vai cair do dia para a noite, mas significa que a máscara dele começa a rachar em lugar público, e máscara rachada é perigosa, porque homem assim, quando vê o chão sumir, tenta agarrar quem ele ainda acha que é dele. Na mesma noite, a Lívia recebeu uma mensagem de número desconhecido. Só uma frase. Se você for até o fim, você vai perder mais do que imagina. Eu vi a mão dela tremer. Vi o olho encher. Eu ia falar alguma coisa, mas ela respirou fundo e, pela primeira vez, não se encolheu. Pai, eu não quero mais viver com medo. Eu quero terminar isso. Eu abracei minha filha com força, sentindo orgulho e pavor misturados, porque eu sabia. Quando ela decidiu não voltar atrás, o Heitor ia parar de blefar e ia tentar uma última crueldade. Na próxima parte, eu vou te contar o que aconteceu quando o Valdomiro finalmente apareceu, qual foi a jogada desesperada do Heitor para virar o jogo em cima da Lívia e como a vida, do jeito dela, sem fogos, entregou a justiça que a gente achava que nunca ia ver. O Valdomiro apareceu do jeito que a vida costuma trazer quem foi quebrado por dentro, sem pose, sem barulho, tentando não chamar atenção. A doutora Marta marcou num lugar simples, uma lanchonete perto do terminal rodoviário, daquelas que tem café forte e cadeira de plástico. Eu cheguei primeiro com a Lívia. Ela estava nervosa, mas não do tipo que paralisa, era um nervoso de quem decidiu encarar. Quando ele entrou, eu reconheci na hora o que eu tinha sentido na fazenda.
Era um homem carregando vergonha que não era dele. Magro, barba por fazer, olhar de quem dorme leve. Ele sentou devagar e nem pediu nada. "Eu sou o Valdomiro", disse, baixo. "Desculpa demorar tanto para aparecer. Eu tive medo." A Lívia engoliu seco. "Medo do Heitor?" Valdomiro soltou um riso amargo, sem alegria. "Medo dele. E medo de eu mesmo. Medo de lembrar que eu fui enganado." A doutora Marta abriu a pasta e falou com firmeza, mas com respeito. "Valdomiro, a gente não está aqui para te julgar. A gente está aqui para entender e proteger a Lívia. O que você trouxe?" Ele tirou do bolso um envelope amassado, como quem tira um pedaço do próprio passado. "Eu guardei isso porque um dia eu pensei, se eu cair de vez, pelo menos fica um papel dizendo que eu não fui louco." Ele entregou para a doutora Marta. Ela foi lendo e eu vi o rosto dela mudar, aquele jeito de profissional quando encontra algo que pesa. Valdomiro apontou com o dedo, tremendo. "Esse documento aqui tem minha assinatura. Só que não fui eu que assinei. Eu assinei um papel bem diferente lá atrás. Depois me chamaram para regularizar e botaram coisa no meio. Eu desconfiei, discuti, e aí começou o inferno. Eu perdi terra, perdi dinheiro, perdi nome, e quando eu fui atrás, o Heitor já tinha resolvido tudo. No papel, eu era o errado. No povo, eu virei o fracassado." A Lívia ficou com os olhos cheios d'água. "E por quê? Por que você não denunciou?" Valdomiro baixou a cabeça. "Porque eu era pobre perto dele. E porque eu tive vergonha. Vergonha de admitir que eu caí no papo. Eu fui embora daqui, mudei de cidade, trabalhei em bico e vivi escondido. Só que quando eu vi notícia rodando, ouvi gente comentando de uma esposa que fugiu, eu lembrei do olhar dele, o jeito que ele trata a gente como coisa. Eu pensei, agora tem outra pessoa sendo esmagada." Eu segurei a mão da minha filha. "Obrigado por aparecer", eu disse. "Você não sabe o quanto isso vale." A doutora Marta foi direta. "Valdomiro, isso aqui abre caminho para a investigação de falsificação e fraude. Eu vou encaminhar do jeito certo. Mas eu preciso te dizer, pode ter reação. Você tem condições de sustentar esse depoimento?" Ele respirou fundo, como quem decide pela primeira vez. "Eu tenho. Cansei de viver como se eu fosse culpado por ter sido enganado." Na saída, a Lívia olhou para mim e falou baixinho. "Pai, eu não sou a única. Ele faz isso com todo mundo, né?" "Ele faz com quem ele acha que não vai reagir, filha. Só que agora, reagiu." A gente voltou para casa com uma sensação estranha. O medo ainda existia, mas tinha ganhado nome, caminho, prova. E o Heitor sentiu, porque homem que vive de controle tem um faro danado quando o jogo começa a virar. 2 dias depois, ele tentou a última cartada com a Lívia. Não foi por telefone, foi ao vivo. Eu estava na sala, a Lívia no quarto, quando ouvi buzina curta na rua. Olhei pela janela e vi um carro grande parado. O coração disparou antes mesmo de eu confirmar. Ele desceu do carro como se estivesse chegando numa festa, bem vestido, sorriso pronto, acompanhado de um homem que eu nunca tinha visto. A Lívia ouviu o barulho e congelou. Eu senti o corpo dela travar. "Pai, é ele." Eu fui para o portão com calma e parei antes de abrir. "O que você quer aqui, Heitor?" Ele abriu os braços, teatral. "Vim buscar minha esposa. Ela está sendo manipulada." E olhou por cima do meu ombro, como se ela fosse um objeto atrás de mim. "Lívia, vamos conversar. Eu estou disposto a perdoar essa sua crise. Eu senti a raiva subir, mas eu já não era mais só raiva. Eu era proteção com estratégia. Você tem medida protetiva. Você não pode estar aqui", eu disse. O homem ao lado dele, com cara de doutor, se meteu. "Estamos em via pública, senhor. Queremos apenas diálogo." Eu respirei fundo e respondi firme. Diálogo com medo não é diálogo, é ameaça. A Lívia apareceu atrás de mim. Eu senti ela perto, tremendo, mas de pé. Heitor sorriu como quem oferece doce com veneno. "Lívia, eu posso te dar tudo de volta. Casa, conforto, vida boa. Você não vai sobreviver com esse empreguinho." Ela engoliu seco, e então fez o que eu nunca vou esquecer. Ela deu um passo à frente, um passo só. Do mesmo jeito que eu tinha feito lá na fazenda. E falou sem gritar, mas com uma firmeza que parecia nova.
Heitor, eu não quero nada seu, eu quero paz. E eu quero distância. O sorriso dele morreu. Você tá se achando? Não, eu tô me encontrando, ela respondeu. Eu vi o olho dele escurecer. Ele tentou mais uma frase cruel, mas antes que saísse, a viatura encostou. Um vizinho tinha chamado, e a medida protetiva fazia o resto. O policial desceu e foi objetivo. Senhor Heitor, o senhor precisa se retirar, agora. Ele deu uma risada de desprezo, mas entrou no carro. E antes de fechar a porta, olhou para minha filha como quem promete. Isso ainda não acabou. Eu fiquei vendo o carro sumir e pensei pela primeira vez que ele estava perdendo não só a esposa, estava perdendo o palco. Os meses seguintes foram de batalha, sim, mas já não era aquela sensação de estar sozinho contra um gigante invisível. A doutora Marta foi construindo tudo com paciência. A revogação da procuração reconhecida, os bancos comunicados, o registro das mensagens, o depoimento do Valdomiro encaminhado, e quando a Zulmira finalmente conseguiu sair da fazenda e prestar declaração, aquilo deu uma força que eu não esperava, porque a Zulmira não falou com ódio, ela falou com verdade. Eu vi ele humilhar, eu vi ele controlar, eu vi ela pedir para não apanhar de palavra, ela disse. E eu fiquei com medo de perder meu emprego. Mas eu fiquei com mais medo de ela perder a vida por dentro. Quando eu ouvi isso, eu chorei. Chorei porque eu entendi que coragem às vezes nasce tarde, mas nasce. O resultado não veio como um milagre, veio como vida real. Audiência, papel, demora, desgaste, mas veio. A separação saiu do jeito certo, com proteção garantida. O Heitor não conseguiu empurrar a culpa para cima da Lívia como queria. E, quando a investigação sobre documentos começou a rondar os negócios dele, ele perdeu aquele brilho de intocável. Gente que antes ria das piadas dele começou a se afastar. Parceiro que antes batia nas costas passou a evitar foto. Esse tipo de homem vive de imagem, e imagem não aguenta verdade por muito tempo. A Lívia não ficou rica, não virou princesa, e graças a Deus, ela ficou livre. Continuou trabalhando na cooperativa, fez cursos simples, foi recuperando o corpo, o sono, a vontade de se arrumar por ela mesma. Um dia me olhou no espelho e disse: Pai, eu voltei. Eu respondi com a voz embargada: Você nunca foi embora, filha. Só te esconderam de você. E no meio desse recomeço, o Lucas foi ficando mais perto, devagarinho, do jeito certo. Não foi romance depressa, foi cuidado, foi presença, foi alguém que respeitava até o silêncio dela. Teve um sábado que ele chamou a Lívia para caminhar numa praça de manhã cedo. Eu vi ela escolhendo roupa, nervosa, como se fosse adolescente. Quando voltou, veio com uma luz no rosto. Pai, ele me ouviu. Eu falei e ele não tentou consertar. Ele só ouviu. E eu pensei, é isso. Amor bom não manda. Amor bom abriga. Meses depois, numa tarde de vento leve, a Lívia entrou em casa chorando e rindo ao mesmo tempo, com a mão na boca. Pai, ele me pediu em casamento. Eu parei com o copo no ar. E você? Ela respirou fundo, com os olhos brilhando e respondeu. Eu disse sim, mas eu disse sim do meu jeito, sem medo, sem pressa, por escolha. Eu abracei minha filha com uma força que parecia que eu ia quebrar o mundo em dois e reconstruir melhor. O casamento foi simples, bonito, brasileiro do jeito que o coração entende. No civil, com pouca gente, e depois uma bênção numa igreja pequena, com oração do nosso jeito, agradecimento, família, comida, riso. Teve bolo caseiro, teve foto tremida, teve abraço apertado, teve verdade. Quando eu entrei com ela, eu senti o peso de tudo que a gente atravessou. Ela olhou para mim e sussurrou: Obrigada por não desistir. Eu respondi: Eu nasci para ser teu pai, filha. E pai não larga. E eu também, no meio disso tudo, ganhei um recomeço que eu nem tinha pedido. A Helena, assistente social que acompanhou a Lívia no começo do processo, foi virando conversa, foi virando café, foi virando companhia tranquila. Sem promessa grande, sem urgência. Só a paz de dois adultos que já choraram o suficiente e agora queriam caminhar com calma. No fim da festa, eu fiquei olhando minha filha dançar com o Lucas, sorrindo com o rosto inteiro, e pensei no sonho ruim que me acordou naquela madrugada. Às vezes a vida avisa sim, mas não é para matar a gente de medo, é para acordar a gente a tempo.
E eu termino essa história com o peito quente, porque justiça perfeita quase nunca existe. Mas a vida, quando encontra coragem e verdade, costuma entregar o que importa: dignidade, amor e paz dentro de casa. Agora me conta você, o que essa história te fez sentir? Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários que eu leio tudo com muito carinho.